A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast A Hora da Verdade. A Hora da Verdade, nosso podcast é distribuído pelo YouTube, é distribuído pelo Google Podcasts, é distribuído também pelo Spotify. Tem várias plataformas onde já está disponível o podcast A Hora da Verdade. Eu agradeço a todos que nos ouvem, a todos que compartilham, a você que tem mandado a sua opinião. É muito importante a sua participação e fazer juntos crescermos com o podcast A Hora da Verdade. Hoje o nosso episódio voto eletrônico auditável não é comprovante de votação. Vamos entender um pouco a situação, né? Tem gente achando que a proposta que está sendo discutida aí, quando você votar, vai ser emitido ali vai ter uma impressora que vai imprimir o seu voto e vai te dar, você, João da Silva, votou no candidato tal. Você, Júnior Berilo, votou no candidato tal. Não é isso. Não existe essa possibilidade e isso não vai mudar muita coisa. Isso vai piorar a situação, até porque o voto ele é secreto, né? Não tem como você fazer isso. Porque a partir do momento que isso acontecer, aquele caso do voto de cabresto, né? O chamado voto de cabresto, onde a pessoa ela ganha alguma coisa para votar naquele candidato, vai virar a moda, principalmente no interior do Brasil, né? Nas cidades, nos rincões, onde tem gente que troca voto por dentadura, onde tem gente que troca o voto por um saco de cimento, por uma caixa d'água. Tem político que usa desse expediente aí nessas cidades, né? Eu conheço alguns casos aí de políticos que ganharam a eleição fazendo isso por debaixo dos panos. Bom, mas vamos lá. Então, não é essa a proposta. A proposta é que acoplado ali do lado da urna eletrônica haverá uma caixa de acrílico, uma caixa onde dentro dessa caixa uma impressora vai imprimir o seu voto. Provavelmente vai ser omitido ali o número do seu título de eleitor, vai ter algum mecanismo ali que não vai mostrar diretamente o seu nome, o número do seu título, mas vai ter a possibilidade de descobrir que você votou ali numa possível necessidade de uma auditoria. Então por isso que seria voto eletrônico auditável, não é que você vai ter um comprovante na sua mão, porque isso não funcionaria no nosso país, não funcionaria no sistema eleitoral. E agora vamos a uma outra questão. Aqui não se trata de Bolsonaro, Lula ou qualquer outro candidato, porque eu não estou falando aqui de candidatos. Até porque não sabemos quem serão os candidatos, não houve ainda prévias, não houve ainda convenções. Isso ainda tem um longo caminho pela frente. A discussão é sobre a forma de votação no nosso país. A urna eletrônica, ela é segura? Bom, eu acho que ela é segura até certo ponto. Numa outra questão, ela já não é tão segura. Até que se ela fosse tão segura assim, os Estados Unidos já estariam usando esse modelo, o Japão já estaria usando esse modelo, outros países já estariam usando esse modelo semelhante ao brasileiro. Então a urna eletrônica, no meu ponto de vista, ela não é 100% segura, ela é fraudável sim. Tem gente que diz, não é sim, tem condições sim. O cara que pergunta para algum técnico em informática aí, não, a urna ela não vai ligada à internet, mas se o cara quiser fraudar, ele consegue. Não é o caso. Eu acredito que nas eleições que eu já participei, o meu voto foi contabilizado, até porque eu fui depois ali no site do TSE, quando termina a eleição, você consegue ter o mapa da votação, e o meu voto, eu até comparei votos de pessoas que eu sei que votaram na mesma sessão que eu, e a gente trocando ideia, votaram naquele candidato e estava ali aquele voto computado. Então, há possibilidade hoje de fazer auditoria. O voto eletrônico hoje, ele já é auditável, você já consegue fazer uma auditoria assim no voto aqui no Brasil. A urna é 100% segura? Repito, eu não acho ela 100% segura. Eu acho que tem sim que criar mais mecanismos, tem que ter, eu acredito que de repente tem que ter ali uma fiscalização melhor. Tem uma lei, hoje já existe na legislação, já é previsto que o servidor da Justiça Eleitoral, o funcionário da Justiça Eleitoral, quem trabalha na zona eleitoral, quem trabalha no TSE, quem trabalha no TRE, essa pessoa ela não pode se filiar num partido. Se ela se filiar num partido político, ela pode ser demitida, ela pode perder o emprego se ela tiver filiação partidária. Então, eu acho que tem que trabalhar cada vez mais isso, tem que tirar pessoas ligadas a partido político, se existir, tem que ter feito um pente fino nisso, tem que averiguar quem são os funcionários da Justiça Eleitoral, quem trabalha nessas sessões eleitorais, para evitar
algum tipo de vantagem, algum tipo de falcatrua lá na frente. Mas o voto hoje ele já é auditável dentro dessa situação, até porque quando você vota, ao término de qualquer eleição, é emitido ali um boletim de urna. Antes da urna, antes dos dados irem para o TSE, já é emitido um boletim de urna, o que afere ali o resultado da votação. E tem também a questão da zerésima, né? Antes de começar a eleição já é emitido uma zerésima, mas há hackers, há pessoas aí que entendem de informática que dizem que pode ser feito ali uma programação, que é possível fraudar sim a urna eletrônica. Como o Brasil tem aqui um canal de TV, a TV Brasil é um órgão nosso, é do povo, a TV Brasil, então tem que pegar um horário, um dia, um domingo a TV Brasil vai exibir durante todo o dia materiais sobre a urna eletrônica, mostrando o funcionamento dessa urna eletrônica, montar, desmontar essa urna, mostrar como que ela funciona, para a gente ter mais transparência a esse respeito. E quem está propondo essa ideia, o deputado, o senador, quem está propondo essa ideia do voto auditável, dessa impressão, também tem que ir lá e mostrar isso. A gente tem que colocar as cartas na mesa. Bom, eu continuo, a minha opinião é essa, né? Já falei sobre isso, mas para não ficar repetitivo, eu confio na urna eletrônica até certo ponto. Eu não sou essa pessoa de dizer que não, a urna eletrônica é intocável, ela é infraudável. Não, porque é sim, há possibilidade de fraudar, mas eu acredito que no processo brasileiro, eu acredito na lisura desse processo, eu acredito que nas eleições que eu pelo menos votei, e os votos estão sendo computados corretamente. Eu acredito que ainda não chegamos nesse ponto. Agora, cada vez que passa, né, passa ano, passa eleição, esse sistema tem que ser sim aperfeiçoado, tem que ser melhorado e tem que ser cada vez mais transparente. E a questão também da fabricante, tudo isso tem que ser checado e a gente tem que ter essa resposta. Bom, é válida a ideia da impressão do voto, mas fechando aqui o podcast para não ficar muito longo, o voto eletrônico auditável não quer dizer que você vai levar para casa um comprovante. Você que está pensando que é assim, que vai ser assim, esquece. Se você quiser apoiar o voto eletrônico auditável, você tem que apoiar no sentido de que vai ser uma segurança a mais, não que vai mudar alguma situação. Voto eletrônico auditável. Eu sou a favor do voto eletrônico auditável, mas eu sou a favor, mais do que isso, eu sou a favor da transparência, eu sou a favor do Tribunal Superior Eleitoral, o órgão máximo que coordena as eleições aqui no Brasil, que faça uma explanação nacional, que utilize a TV Brasil, que utilize outros mecanismos e que mostrem pra gente a segurança, que mostrem, que provem que a urna é segura. E se tiver algum hacker, alguém que consegue fraudar a urna eletrônica, que essa pessoa também apareça, venha e mostre essa possibilidade. Júnior Berilo, podcast A Hora da Verdade. A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo.